Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Talvez os irmãos mais atentos tenham percebido que nós já falamos sobre esses versos lá 2 domingos atrás, quando nós tivemos aqui o nosso primeiro culto do ano. Mas eu avisei os irmãos que eles iam aparecer de novo, e eles estão aqui agora, mais uma vez, para que nós pensemos sobre esse cuidado de Deus e sobre essa relação com Deus no que toca às preocupações com a vida. Aquilo que o texto aqui chama, na nossa tradução, de ansiedade. E eu já quero deixar claro para os irmãos que eu não acredito que uma pregação pura e simples vai resolver questões de ansiedade que, por alguma razão, se tornaram ou são clínicas e patológicas do ponto de vista da vida sentimental, emocional, psicológica. Mas eu tenho uma grande convicção, meus irmãos, que a palavra de Deus forma comunidades que são comunidades úteis também na cura. Então, eu não acho que ninguém vai sair daqui livre de ansiedades para as quais você toma os seus remédios. Mas eu quero te oferecer um complemento desse tratamento, que é uma boa consciência diante de Deus e uma família da fé saudável. E continue o seu acompanhamento se você o faz, tá bom? O que é a ansiedade, meus irmãos? A Bíblia chama de ansiedade algo muito mais amplo do que o que a gente trata num sentido mais científico. E é dessa ansiedade bíblica que eu quero tratar hoje, mais ampla, mais geral. Ela coloca a ansiedade como as preocupações com a vida. Esse tema aparece algumas vezes na Escritura. O Senhor Jesus Cristo, falando no Sermão do Monte, fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Também o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos, mas que o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração. A paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. Ansiedade é um tema importante na Escritura. Jesus fala na parábola do semeador que um dos motivos pelos quais uma das sementes não floresceu, não frutificou, é porque ela caiu entre espinhos. E ele, ao explicar essa parábola, diz: os espinhos são as preocupações com as coisas dessa vida. Parece que a Bíblia se preocupa com isso, porque dentre tantos empecilhos que existem para uma vida cristã mais profunda, a preocupação com as coisas da vida também é um desses obstáculos. Há tantos outros, obviamente. Há tantas outras tentações, outras fraquezas. E há também outros pecados. No caso, eu não estou dizendo que a ansiedade é um pecado. Estou dizendo que há todos esses tipos de elementos que podem representar desafios para a nossa fé. E também é verdade, meus irmãos, que muitos dos contextos em que esse tema da ansiedade aparece, ele aparece em contextos muito diferentes dos nossos. Eles aparecem em contextos de perseguição, em que existe uma preocupação pela vida, num sentido de que a sua vida pode acabar.
Ou seja, é uma preocupação a respeito da própria sobrevivência. Não é só isso, tá? Não é só a sobrevivência. O Sermão do Monte, por exemplo, fala sobre se preocupar com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. E claro que isso envolve também sobrevivência, porque sem vestuário você pode padecer no frio, sem alimento, obviamente, você vai morrer de fome. Mas a questão ali parece que é um pouco diferente. A maior parte das nossas ansiedades, eu digo a maior parte porque eu entendo que alguns lutam com essa ansiedade pela sobrevivência, mas a maior parte das nossas ansiedades não são sobre se a gente estará vivo amanhã, mas elas são sobre outras coisas. Elas envolvem, por exemplo, preocupações a respeito dos filhos ou dos pais, preocupações a respeito das nossas condições econômicas para o sustento da nossa família, preocupações a respeito, e especialmente, da nossa reputação. E se você começa a caminhar um pouco mais profundo nesse pensamento, você vai perceber que quase tudo tem a ver com isso. Quase tudo tem a ver com uma ideia de perder a vida, não no sentido físico, biológico, de morrer mesmo, mas no sentido de o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, o que será de mim, como me julgam, como eu sou. Quem serei eu se eu perder esse emprego? Quem sou eu se eu não puder sustentar minha casa? Quem sou eu se a minha família ou se os meus filhos forem de tal jeito ou de outro jeito? Muito da nossa ansiedade vai tocar esse ponto da vergonha e do orgulho. Quando a gente começa a mergulhar um pouco nas raízes da nossa ansiedade, a gente encontra um pouco disso também. Um amigo meu, psicólogo, uma vez deu uma definição, eu não sei se é dele, se ele pegou de algum lugar, mas eu guardei no meu coração, e ficou isso, de ansiedade como a antecipação de um medo. Ele diz que é a antecipação de um medo porque o medo é uma coisa que tem a ver com ali a iminência de algum risco. Vamos supor que eu tenho medo de viajar de avião. Ninguém tem medo de viajar de avião. A gente tem medo que o avião caia, né? Viajar de avião é uma esperança, que a gente conclua uma viagem. O medo é que ela não se conclua, que ela não seja uma viagem, que ela seja interrompida. Então vamos supor que eu tenha medo que um avião caia. Quando eu estou no avião, no voo, aquele medo me toma, eu estou com medo. Mas por quê? Porque eu estou na situação de risco que me dá aquele medo. Mas se na noite anterior à minha viagem eu já não consigo dormir, eu antecipei esse medo, eu estou ansioso. Naquela noite eu não estou em risco de avião nenhum cair. Quer dizer, pode cair qualquer avião, eu não estou dentro dele. Ansiedade como essa antecipação de um medo. E ela tem a ver com essa nossa própria visão sobre sobrevivência. Os medos que nos protegem. Mas no mundo que a gente não vive só em aspectos biológicos, a gente vive em aspectos simbólicos. A gente tem medo de muitas mortes. Mortes sociais, mortes relacionais, mortes emocionais. Que a gente não consiga concluir os nossos sonhos, ou seja, a morte dos nossos sonhos, o luto dos nossos projetos, a morte da nossa identidade. A morte da nossa posição diante da sociedade exercendo alguma profissão, ou a morte do nosso objetivo como aquele que vai passar naquele concurso e chegar naquele lugar. Entende? Essas ansiedades que soam para nós como morte, que não soavam para os humanos mais antigos, que só precisavam se preocupar em de fato não morrer. Então tem muitos medos de morte que nos cercam, ainda que não seja a morte do nosso corpo. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E algumas tentativas de explicação para isso. Alguns dizem que é pelo nosso histórico de crises econômicas e políticas, que nos colocam em bastante incerteza. Pode ser. Mas eu acho que ela tem a ver com uma outra coisa. Acho que tem a ver com o fato de que nós brasileiros, como já alguns estudiosos lidaram,
nós lidamos todas as coisas nos aspectos relacionais e informais. E as nossas relações são muito incertas. Tudo depende de um contato, tudo depende de alguém que você conhece, de um amigo que você faz. Então a gente está sempre em risco. Porque qualquer amizade que vire inimizade, a nossa posição é colocada em algum risco. Talvez lugares em que as regras funcionem de maneira mais objetiva, ainda que eles não tenham o nosso jogo de cintura, que eles não consigam fazer as nossas gambiarras, eles talvez sofram menos com essas preocupações de que a reputação significa a nossa própria vida, de que a posição que a gente exerce em relacionamentos que são fluidos, são essenciais para a forma de vida que nós temos. Lá ele fala, se eu brigar com você, tudo bem, a regra continua valendo. Tudo tem a ver com isso. Tudo tem a ver com esse lugar que a gente ocupa, a visão que os outros têm sobre nós, a visão que nós temos sobre os outros. E isso nos enche de preocupação. Isso nos faz adiantar medos. E essa é uma realidade que atinge, eu acho que atinge todos nós. Eu tenho certeza que não atinge todos nós no sentido terapêutico, mas atinge todos nós no sentido emocional. Todos nós já passamos por isso, ou passamos por isso com frequência. Eu aprendo muito com a minha esposa, que às vezes eu falo assim, estou preocupado com isso. Ela fala assim, você não tem nenhum elemento para achar que é isso que vai acontecer. E 95% das vezes, ela tem razão. Os 5% eu ainda não vi acontecer, mas talvez no futuro, então eu estou guardando, tá? Até agora foi 100%. Essas ansiedades que nos tomam, que nos preocupam. Se a questão é essa, meus irmãos, como a gente lida? Obviamente, eu não estou aqui querendo que nós façamos a abolição da gambiarra no Brasil. Que o jeitinho brasileiro acabe, que ele é o nosso grande inimigo. Ele é importante para muitas coisas. Eu quero convidar os irmãos a focarem todos os aspectos relacionais da sua vida na relação fundamental com Deus. E aí, de um jeito que eu também não programei, mas quando eu preparei as mensagens eu percebi que havia essa intersecção. A mensagem de agora à noite conversa um pouco com a mensagem de hoje de manhã. Deus olha para nós com graça. E diante dele, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar sobre um julgamento ou uma condenação que acabará com a nossa vida. Muito pelo contrário. O olhar de Deus é o olhar que promove vida em nós. Sabe por quê? Porque a sentença de Deus sobre a nossa vida já está dada. O nosso relacionamento com Deus não está pautado na necessidade de provar nada para Ele. E nem dele se provar para nós. A sentença do Senhor já está dada. E a sentença dele é justificação, é perdão, é graça, é misericórdia. Diante dele não há uma posição da qual nós possamos nos preocupar em perder. A posição na qual nós já estamos. Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já está dada a definição de Deus, a sentença de Deus sobre a sua vida. Então, nosso relacionamento com Ele não é sobre provar ou não provar alguma coisa. E lembre-se disso, meus queridos, que essa é a forma de verdadeiros relacionamentos. Nos nossos vínculos pessoais, nenhum relacionamento pode ser considerado saudável de qualquer natureza se ele o tempo todo exige uma prova e outra prova e outra prova de que nós somos dignos daquela relação. Imagina que o seu casamento o tempo todo esteja ameaçado pelo divórcio. Se eu largar a toalha em cima da cama, acabou o casamento. Se eu bater forte a porta do carro, acabou o casamento. Sei lá, estou pegando coisas bem bestas, né? Está entendendo? Se a forma de fazer o outro corresponder às minhas expectativas seja sempre ameaçando. Ou pensa num pai e num filho.
Se todo relacionamento fosse pautado por ameaça de deserção. Deserção não, deserdar. Como é que é deser? É deserança? Eu não sei, né? Deserdar, vocês entenderam, né? Deserança deve ser, sei lá. Está entendendo? Se o relacionamento com Deus é o mais puro, mais justo e mais saudável, ele não é baseado na necessidade de nós nos provarmos para Deus o tempo todo. Não é isso. Nós não precisamos nos provar para Deus o tempo todo. A sentença dele já está dada. Ele já nos adotou como filho. Nós não corremos o risco de deixar de ser filho. E esse é um problema, meus irmãos, porque esses nossos elementos de preocupação com a vida, eles às vezes tomam ares teológicos e de uma teologia falsa. Quando a gente inclui nessas coisas e nesses olhares que nos colocam pressões e dificuldades, o olhar de Deus mesmo. Agora, para manter o meu emprego, eu não preciso apenas ser alguém que cai na graça do chefe, mas eu também preciso ser alguém que se prova digno para Deus. Senão ele vai tirar de mim a graça do sustento que eu recebo naquele emprego. Aí Deus não se torna um elemento de descanso, ele se torna aquele que cobra mais. E alguns até fazem uma maneira de ficar mais tranquilos nisso, dizendo, bom, no final das contas é para Deus que eu faço. Ele é que me julga, então todos os outros eu não estou nem aí. Aí ele descansa dos outros olhares. Mas eu imagino que em algum momento isso se torna profundamente desesperador. Porque se ele unificou todo o julgamento da vida dele no olhar de Deus e acha que Deus é esse que está pesando o bem e o mal que ele faz, Deus é o único de quem ele não esconde nada. Então, cada segundo da sua vida é tomado por um julgamento e por uma sentença. Não é esse o Deus que a palavra de Deus nos prega. Não é esse o Deus que nós celebramos. Que está o tempo todo com o dedo no interruptor da nossa salvação, desligando e ligando, desligando e ligando. Não é esse nosso Deus. Nele nós temos segurança. Pelos méritos de Jesus Cristo. Então é por isso que esse texto que nós lemos diz que a solução para nós lidarmos com essas questões é nos humilharmos. Aí você fala, não, peraí. Se toda preocupação envolve vergonha e honra, como é que eu vou me humilhar? Veja que coisa, lembra lá quando Jesus Cristo fala no Sermão do Monte? Olhai os lírios do campo, eles não semeiam, não colhem, né? Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olhai os pardais, eles não semeiam e não colhem, mas o Senhor os dá, o Senhor os sustenta. E aí o Senhor fala assim, o Senhor Jesus... Não valem vocês muito mais do que os pardais, do que os lírios do campo? Percebeu que Jesus está trazendo a discussão da ansiedade para o valor? Vocês não têm muito mais valor. Queridos, qual é o nosso valor em Deus? Considerando as minhas fraquezas e dificuldades, eu tenho plena certeza de que eu sou superfaturado. Porque Deus precificou a nossa vida na cruz de Cristo. É superfaturar o valor humano. O salmista já sabia disso antes de conhecer a cruz, dizendo, Senhor, o que é o homem para que com ele te importes? Mas ele se importa. Vestuário e alimentação tinham a ver com vergonha. Ou você andava nu, sem roupa, e isso era vergonha. Ou você, pela fome, mendigava, e isso era vergonha. E ele diz, lembra que o seu valor não está no vestuário, seu valor não está na alimentação, vocês não têm em si mesmo mais valor do que o pardal e o lírio do campo. Deus olha para nós, considerando um valor eterno na nossa vida.
E por isso nós vamos diante dele e nos humilhamos diante dele. O que é humilhar-se diante de Deus? Não é diante de Deus e começar a falar assim: Senhor, eu não presto. E não é nem fazer como o filho pródigo: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não foi a gente que escolheu ser filho, foi ele que nos adotou. Humilhar-se diante da poderosa mão de Deus é ser absolutamente sincero sobre a nossa condição, com a certeza e a tranquilidade que a nossa filiação não está em risco. Então eu não preciso fingir santidade, eu não preciso ser hipócrita na comunidade dos pecadores redimidos. Porque o olhar de Deus já me considera seu filho, mesmo que eu seja complicado, mesmo que eu tenha que lidar com os pecados e volta e meia com pecados recorrentes, mesmo que a minha evolução espiritual pareça ser tão lenta. O Senhor já deu a sua sentença, o Senhor já nos adotou. Então eu posso ir diante de Deus e reconhecer as minhas limitações. Eu me humilho diante da poderosa mão de Deus, mas a maravilha da libertação dessas condições de pressão social que nós sentimos é que ao fazermos isso, recebemos de Deus a certeza de que nós somos filhos. E quando recebemos de Deus essa certeza de que nós somos filhos, outras posições que ocupamos podem entrar em risco. Mas não entra em risco nem em questão a última palavra do trecho que nós lemos. Ele tem cuidado de vocês. Isso não é abalado, essa verdade não é abalada. Porque se ele é pai, ele é responsável. Ao falar sobre a oração, o Senhor Jesus Cristo trouxe uma comparação entre Deus, o nosso Pai, e os nossos pais humanos. E ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que é o bom Pai. Ele, por ser Pai, tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós. Então, nos momentos das aflições e das ansiedades, nós podemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, confiando que Ele nos exaltará. Confiando que ainda que haja humilhações, que ainda que haja posições de vergonha nesse mundo, elas não afetam o olhar de Deus sobre mim. Deus me conhece para além dessas coisas todas. Ou como diz o Salmo 25 que nós lemos hoje de manhã: esquece os meus pecados e lembra-te de mim. Mas essa humilhação também, meus irmãos, não é apenas um reconhecimento das nossas limitações diante de Deus. Ela também é a adoração. Ela é a adoração ao Senhor. Quando nós vamos diante de Deus e exaltamos o tamanho da sua glória, quando nós louvamos quem Ele é, quando nós somos lembrados e relembrados das características maravilhosas que Ele tem, nós descansamos na realidade de que as circunstâncias não escapam do seu controle. Mas nós também descansamos na certeza de que as suas características não são apenas de um poder criador e de um dominador das circunstâncias, mas também de um Deus amoroso que se encontra conosco nas nossas angústias. Essa combinação do Deus do trono e do Deus da manjedoura, do Cristo que reina e do Cristo que morre, do Deus que habita em glória inacessível, imarcessível, mas que também é Deus conosco. Essa realidade, ela nos põe numa posição de segurança.
Esses dias eu vi uma entrevista daquela... Gente, eu não sei o que ela é. Ela é uma escritora. Eu lembrei agora. Na verdade, eu vi um trecho que apareceu para mim nesses aplicativos de redes sociais. Aquela que é a nora, ex-nora agora, né, da Rita Lee. Eu não me lembro o nome dela, mas a ex-nora da Rita Lee. E ela contando que estava andando com o filho no carro e o filho olhou no prédio em São Paulo e tinha uma imagem da Rita Lee gigante assim. E ele olha para a mãe e fala: mãe, por que tem a foto da vovó ali? Por que a vovó está ali naquele prédio? Aí a mãe vira para o filho e fala: que a vovó é famosa. Aí o filho pensa um pouco e fala assim: mãe, o que é famoso? Aí ela: gente, como é que eu vou explicar? Aí fala assim: filho, você sabe a galinha pintadinha? Você sabe que você sabe quem é a galinha pintadinha, seus amigos sabem, né? Então, a vovó é tipo a galinha pintadinha. E ela disse que a próxima pergunta do filho foi: mãe, a vovó conhece a galinha pintadinha? Agora, veja que coisa curiosa. Como é esse nosso relacionamento com Deus? Nós temos o conhecimento de Deus revelado nas suas obras como uma grande imagem dele nas grandes construções do mundo. Nós cantamos das obras maravilhosas de Deus, a gente canta da sua fama e da sua glória, canções que são cantadas por todo o planeta. Eu acho que Tu és fiel, Senhor, é cantado em todos os países do mundo, eu acho. Deve ser traduzido para tudo quanto é língua. Acho que tem língua que não tem Bíblia e tem Tu és fiel, Senhor, eu acho, não sei certeza. Mas tem aquele relacionamento pessoal que nós temos com Ele. E aí esse Deus de glória eterna está no quarto conosco quando nós oramos e choramos aos seus pés. Isso é uma coisa maravilhosa. A adoração que nós rendemos a Ele lembra que o nosso Pai querido que se encontra com a gente não é qualquer Pai. É o Senhor de todo o universo. Timothy Keller dizia que apenas uma pessoa que tem a autoridade de acordar, ou que tem, o direito de acordar um rei de madrugada para pedir um copo de água. Só tem uma pessoa que tem esse direito. E essa pessoa é uma criança. É o filho desse rei. Nós vamos ao Senhor em qualquer horário. Alguns preferem orar de madrugada, né? Dizem que a fila é mais curta. Não adianta, gente. A terra é redonda. Quando é madrugada aqui é meio-dia no Japão. Não adianta nada. Mas a gente tem esse tipo de acesso. De entrar na sala do trono e pular no colo do rei quando ele está em reunião com os seus ministros. Imagina a sua oração chegando a Deus enquanto ele está cercado dos anciãos. Mas a sua oração chegando lá dizendo: Senhor, não deixa a gasolina acabar antes de eu chegar no posto. Esse é o tipo de acesso que nós temos a Ele. São essas as circunstâncias que de fato reinam o mundo. Não são aquelas que nos dão ansiedade. É essa circunstância eterna da bondade e do cuidado de Deus. Aquelas que nos colocam em aflição, elas são ilusórias diante da realidade de que Deus tem cuidado de nós. Isso nos sustenta. Então nós vamos como uma criança que está tentando encaixar um brinquedo que ela acha que quebrou. E quando ela vê que não consegue, leva para o pai e fala: por favor, salva o meu brinquedo. E Deus salva a sua vida. Humilhação, reconhecendo quem nós somos. Adoração, reconhecendo quem Deus é. Mas isso envolve a intercessão, a oração, a petição. Quando eu comecei a trabalhar com o ministério de culto, envolvido na adoração, na igreja onde eu vivia parte da minha adolescência e minha juventude,
e depois dirigindo a adoração e fazendo ordens de culto, eu me incomodava muito com o fato de que nós colocávamos no meio do louvor, isso era uma prática da igreja, uma coisa estabelecida na liturgia da igreja lá, nós colocávamos o momento de intercessão. Isso me incomodava muito. Eu achava natural que nós colocássemos o momento dos dízimos, afinal de contas eu estou entregando a Deus tributos de louvor, eu estou entregando a Deus também a minha oferta. Fazia sentido na minha cabeça. Mas agora entregar a Deus a minha oração parecia que era o contrário. Senhor, até agora eu te dei um monte de canção, agora o Senhor, por favor, me abençoa. Eu cantei um monte de coisa, agora tem meu cover artístico aqui, paga ele. Até que alguém me chamou a atenção para esse texto. Que lançar sobre Deus a nossa ansiedade é se humilhar diante dele. E se humilhar diante dele é exaltá-lo, ok? Eu me curvo diante de alguém que é honrado, eu me humilho diante de Deus porque Ele é honrado, porque Ele merece a honra. Então lançar sobre Ele a minha ansiedade é reconhecer que Ele é adorado. A adoração ao Senhor envolve petição também. E talvez seja por isso que o salmista às vezes começa um salmo louvando a Deus e do nada entra num pedido avassalador. Senhor, minha alma está indo para o abismo. Até então está falando, grandes são as suas obras, Senhor, sobre toda a terra. É o terror dos pregadores. Ele vai pregar e fala assim, mas esse texto é um texto que exalta a Deus ou um texto que ensina a pedir? Mas é esse tipo de relacionamento com Deus, em que a gente reconhece que Ele é, e isso é inclusive o fundamento da nossa petição. Ele é glorioso, a sua glória é revelada no seu poder, mas também na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, na sua forma de me ouvir, de inclinar os seus ouvidos para mim e acolher a minha oração. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele a sua ansiedade. E eu não quero te iludir aqui, eu não estou dizendo que hoje nós vamos fazer o momento que você vai trazer a sua ansiedade, né? A gente podia fazer aqui umas almofadas assim, em forma de saco, de fardo, e fala, você que está ansioso, pega uma almofada lá na frente, coloca aqui lá atrás, coloca aqui na frente. A gente vai falar o fardo da sua ansiedade, foi colocar, você vai embora sem ansiedade. Nós vamos botar fogo aqui. Não vamos, porque pode pegar fogo tudo aqui. Mas um fogo simbólico. Te joga um lençol laranja por cima, assim. Isso é um fogo simbólico. Não, gente, não. Você vai... Não adianta chegar, se você está ansioso, e falar assim, para de ficar ansioso. Aí você vai ficar mais ansioso. Você vai ficar ansioso duplamente. Uma com a ansiedade original e com a outra com o dever de deixar de ficar ansioso. Vai ser duas ansiedades. Eu só quero te lembrar que ainda que você comece agora um processo de lidar com essa sua ansiedade, que não vai acabar de uma hora para outra, mas que pode melhorar, que independente do estado que você está em relação a ela, Deus tem cuidado de você. Ele está cuidando. E você pode até dizer não, e Ele está cuidando. E eu falo isso com toda a certeza da minha vida, com toda a certeza do meu coração, porque é o que a palavra de Deus está falando. Ele tem cuidado de você. Então, talvez o passo, de fato, que a gente possa dar hoje, diante das nossas preocupações, obviamente não é de uma hora para outra deixar de ficar preocupado. Mas é sempre lembrar que Deus está envolvido com essas preocupações. É sempre trazer essa verdade, junto de todas as outras informações que povoam a sua cabeça e que te põem pressão. E não é o Deus que aparece como mais um cobrando alguma coisa. Não, é o Deus que está pegando o seu problema e falando, eu vou lidar com ele. Mas antes de mais nada, eu vou lidar contigo. Porque ao lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus, o que de fato está sendo transformado não é que a ansiedade mudou de mãos, a gente ainda continua preocupado. Mas é que agora a gente foi transformado por uma certeza de que Deus faz parte desse nosso problema. Ou melhor, Ele faz parte da solução desse problema. A gente começa a se resolver antes do problema se resolver. A gente começa a ser resolvido por Deus antes que o problema se resolva. Porque o problema vai se resolver, nessa vida ou na outra, ele vai. Mas quanto a nós, o Senhor já está nos resolvendo.
Eu não quero dar discursos ufanistas dizendo que a sua preocupação vai de uma hora para outra resolver. A gente tem uma brincadeira no nosso pequeno grupo lá, que a gente brinca que a gente ora uma semana, na outra semana vem a resposta. É mentira, gente. É mentira. Deixa eu deixar isso bem claro, para não parecer que a gente está dizendo que a gente... Mas quando essas coisas acontecem, a gente ora e vem uma resposta de Deus, a gente vem com essa alegria de que o Senhor está cuidando da gente. Mas quando não vem, Ele também está cuidando da gente. E essa é a mentalidade que deve começar a nos transformar. Para a gente parar de adiantar medos. Para a gente deixar que Deus lide com essas questões. O risco ainda não chegou para você, mas Deus já está lidando com ele, porque o Senhor já está lá. Entendeu? A gente começar a ser resolvido antes da gente ver o nosso problema resolvido. Amém, meus irmãos? Quando nós continuamos o texto, a gente vê que Pedro parece que faz uma brincadeira de muito mau gosto com os leitores. Ele fala, fica tranquilo, Deus tem cuidado de você, mas o diabo está em volta. Ele fala no versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Peraí, você falou para ficar tranquilo, lançar minha ansiedade sobre Deus, agora fala, não, vigia, fica alerta. Como que uma coisa pode estar junto da outra? A verdade é que vigiar, estar alerta, estar atento sobre a vida, de fato, olhar para a vida com olhos que enxergam a realidade, tomar decisões conscientes sobre a vida, isso é um conselho que todo mundo deveria levar, independente de qual fé tem, qual filosofia siga. Lide com a realidade, não caia no delírio. E ele fala, estejam alertas, prestem atenção. E ele fala qual é o risco, o diabo está ao derredor, ele está tentando tragar. Mas ele só pode falar isso agora porque antes ele falou, Deus tem cuidado de você. Eu quero que você se lembre que essa vida tem crises, e ela tem crises porque ela é uma vida marcada pelo pecado, ela tem problemas, e os problemas são sérios. E quando você vem para qualquer um de nós como igreja e conta do seu problema, a gente não pode chegar e falar, olha, descansa nas mãos de Deus, lança a sua ansiedade, você está errado, você não está adorando, adore. Não. Isso é um problema sério, isso é um problema real, ele te toca. Isso é verdade, eu estou alerta também contigo, eu estou olhando. Vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Deus. A vida tem crises. E a vida humana está sempre em crise. E a nossa vida espiritual está inserida nessa crise. A crise entre o Deus bom e o pecado. É uma crise que o nosso espírito vive. Ele está em crise, mas ele não está em risco. Ele está numa batalha, mas ele não está correndo o risco de ser derrotado. Vigie para não dar lugar para o diabo. Vigie para que num determinado momento você não acabe tomando o caminho do diabo, porque ele já está derrotado. Vigie para não viver como um perdedor de uma guerra que Deus já venceu. Vigie para não viver como condenado diante de um tribunal que Deus já te perdoou. Vigie para não viver como um órfão num reino que você já é filho de Deus. Porque é isso que o diabo está tentando colocar na sua cabeça. Vigie. E eles tinham motivos para pensar esse tipo de coisa, porque havia sofrimentos que eles estavam enfrentando e outros sofrimentos que as pessoas estavam enfrentando ao redor deles. E nesse momento, a palavra de resistência é: Deus tem cuidado de você. E alguém poderia dizer, como Deus tem cuidado de mim, se o meu irmão está sendo levado pelos soldados para ser morto? E talvez Pedro, que era bastante familiar em ser levado por soldados pela fé, pudesse responder: Deus tem cuidado e cuidará eternamente. E aqueles que foram levados e nunca mais voltaram, estão acolhidos no amor eterno de Deus. A bondade de Deus é eterna. A graça dele é eterna. A posição que temos como filhos em Jesus Cristo é eterna, pelo menos futuramente. No passado nós não éramos filhos, mas agora somos. A vida que nós temos é
eterno. Essa morte física é passageira. A morte dos irmãos destes que leram essa carta originalmente, e talvez de alguns deles depois, na verdade todos eles morreram em algum momento, né? Mas essa morte é passageira. A vida que hoje eles desfrutam em Deus é eterna. Então, mesmo diante da tribulação, Deus tem cuidado de nós, porque quando a tribulação final chegar e a gente morrer, Ele continuará cuidando de nós. O caráter dele não muda. Então essa igreja é sustentada pela verdade de que Deus tem cuidado dela. Por isso, ela não dá trela para o diabo. Por isso, ela vigia para não tomar o caminho do pecado, para não ser tragado pela tentação. Irmãos, importante a gente abordar isso aqui. Aquela visão sobre Deus, que transforma Deus num elemento de juízo, de julgamento sobre nós, que já estamos na graça, que já estamos em Cristo, que já somos perdoados, que coloca Deus como sendo mais uma fonte de ansiedade. Essa visão, às vezes, é adotada por irmãos nossos e por igrejas, como sendo uma visão necessária para nos garantir no caminho da retidão. Como assim? Deus está de olho, cuidado para não perder a sua coroa. Deus está de olho, cuidado para que você não seja mandado para o inferno. Estava no trem das boas novas até chegar na última estação, aí pulou fora e foi atropelado pelo trem do diabo. Mas a Bíblia diz que não é esse o tipo de mensagem que causa edificação. O apóstolo Paulo falando aos romanos. A lei que falava que nós éramos condenados, ela falava a verdade, nós éramos mesmo. Éramos condenados pela própria lei. E o que ela produziu? Paulo fala claramente, morte. Para Paulo, o que é que produz vida quando ele escreve aos romanos? A graça. A fé na justificação pela graça, não pelo mérito. O que produz vida em nós é a certeza de que Deus tem cuidado de nós, de que Deus é gracioso conosco, que Ele é misericordioso conosco, bondoso conosco, que Ele nos salvou e nos sustenta na sua salvação. Agora, se eu transformo de novo esse relacionamento num relacionamento com Deus, que está sempre em risco, sempre sob o juízo, sempre nessa questão de que em qualquer momento eu posso cair do barco de Deus, pode parecer algo muito zeloso. Então atente. Mas não é esse o caminho que Pedro está tomando aqui. O caminho que ele está tomando é o caminho de que Deus tem cuidado de nós. Por quê? No versículo 10. Ele é o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos. Amém. O Deus de toda graça vai fazer isso. Ele vai realizar isso na sua vida. Ele vai te restaurar, Ele vai te santificar, Ele vai te purificar, Ele vai te colocar num firme alicerce. Ele prometeu. E essa promessa não está passível de ser revogada. Então vigie e viva pela vitória de Cristo. E não pelas vozes derrotistas de Satanás. Amém, meus irmãos? Então agora, eu vou dar um tempinho para você orar. Presta atenção, não abaixa sua cabeça ainda não, que eu vou explicar tudo o que a gente vai fazer agora. São muitos passos, brincadeira, não são não. Você vai orar, você vai lançar a Deus a sua ansiedade. O que eu quero dizer com ansiedade? Sua preocupação. Se você tem bem claro qual é a sua preocupação, você vai colocar diante de Deus. Agora, se a gente não tem muito claro, se você sentiu como se você tivesse um radar no seu coração, procurando uma coisa para se preocupar. Você sentiu assim? Eu estou ansioso e eu não encontrei motivo ainda, mas eu estou. Eu estou preocupado, mas eu não encontrei motivo ainda. A gente tem essa agitação da alma às vezes. É melhor a gente se satisfazer em Deus, antes que uma preocupação apareça ou que a gente acha que é uma preocupação.
confundir no nosso radar uma baleia com um submarino inimigo. Ou confundir um moinho com um gigante, como o Don Quixote, né? Não. Satisfaça-se em Deus. Se você não sabe direito qual é a sua ansiedade, clame pela paz de Deus. Agora, se você sabe qual é a sua preocupação, você sabe o que está te deixando nervoso, o que está te deixando preocupado, você vai colocar isso diante de Deus. Você vai falar, o Senhor está cuidando disso. Senhor, a partir de hoje, eu sei que de vez em quando vou me preocupar com isso de novo. Mas eu quero, Senhor, que a cada vez que a preocupação me alcançar, junto com ela vem a certeza de que o Senhor está cuidando. Junto com ela vem o carimbo da sua graça. O carimbo de que o Senhor está lidando com isso. O carimbo de que ainda está processando. Veio o problema, vem escrito, processando no céu. Para que eu tenha confiança de que o problema é real, ele existe, ele me aflige, eu compartilho com os meus irmãos. Mas eu sei que o Senhor está lidando com ele. Você vai fazer isso, você vai falar isso com Deus. E depois, falei que eu ia falar todos os passos, né? Depois nós vamos cantar uma canção que é uma adoração a Deus. E essa canção é aquela que diz que Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Ele é soberano no sentido de que Ele controla todas as circunstâncias. Só que falar que Deus é soberano pode ser um pouco desesperador, né? Tem uns mitos gregos antigos que são super angustiantes. Que um oráculo aparecia para alguém e falava, vai acontecer isso. Aí o cara fala, não vai acontecer de jeito nenhum. Ele dá um jeito de evitar que aquilo aconteça e no final, acontecia. E muitas vezes a tentativa de evitar que acontecesse era o que fazia acontecer. Saber que o destino é soberano, que aquele destino não é mutável, pode ser desesperador. Saber que Deus é soberano pode ser desesperador, a não ser pelo fato de que a gente sabe que Ele é bom. E essa música diz, tu és soberano. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Então nós vamos exaltar a Deus, porque a adoração nos faz descansar nele. Nós vamos afirmar a soberania dele. E a gente vai falar da realidade do amor dele na nossa vida. Então fala com esse Deus aí. E depois a gente vai cantar. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos diante da sua poderosa mão, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania sobre todas as circunstâncias. Reconhecendo também, ó Pai, a nossa incapacidade de lidar conosco, com os nossos problemas. Talvez essa poderia ser uma fala de desespero, mas diante do Senhor e da certeza do seu amor, é uma fala de esperança, segurança e descanso. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar sobre os seus pés a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Não para que fiquemos insensíveis ao mundo e às dificuldades, mas para que essas tormentas não sejam a vitória sobre a nossa vida, que não sejam os definidores, os elementos definidores da nossa caminhada. Nos ensina a andar na certeza do seu cuidado, ó Pai. A expressar em cada ação a realidade
da filiação que temos em Ti, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a descansar no Senhor. A separar, ó Deus, aquilo que é da nossa alçada, a justiça que podemos fazer, o bem que podemos estender aos outros, o cuidado que podemos ter, a vigilância que devemos ter, a responsabilidade de cada um de nós, daquilo que é única e exclusivamente da alçada do Senhor. Para que não nos orgulhemos ao ponto de achar que somos deuses e nem nos tornemos pessoas que acreditam já estar fadadas ao fracasso. Nos ensina, ó Pai, a viver nessa relação saudável com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar aí.